Tudo bom? Olha a gente aqui novamente com mais uma aula importantíssima para o teu Enem. Essa aula, ela não vai ser só importante para o teu Enem, não. Essa aula, ela vai ser importante para qualquer vestibular que você for prestar. Por quê? Toda prova de qualquer vestibular tem uma questão sobre deslocamento de equilíbrio químico. Então é imprescindível que você, fera, saiba para onde um equilíbrio ele será deslocado quando ele será o quê? Perturbado. Beleza? Então vamos começar a nossa brincadeirinha falando ou conceituando o princípio de Le Chatelier, para que a gente possa entender bem direitinho o que é essa coisa que a gente tanto fala, de deslocamento de equilíbrio químico. Beleza? Olha o conceito do princípio de Le Chatelier. Vem comigo. Quando um sistema em equilíbrio ele é perturbado, aí eu vou grifar o perturbado aqui, ele é perturbado, há o deslocamento do equilíbrio no sentido de anular, pelo menos parcialmente, o efeito da perturbação. Para que você possa entender bem direitinho essa ideia de deslocamento de equilíbrio químico, pensa assim. Quando um sistema ele atinge o equilíbrio químico, o sistema ele atingiu o seu ponto de maior estabilidade. Preste atenção nesse detalhe, nessa informação que eu vou te passar agora. Quando o sistema atinge o equilíbrio químico, ele atinge o seu ponto de maior estabilidade, ou seja, a variação de energia livre desse sistema é igual a zero. Beleza? E não se esquece disso. Os sistemas microscópicos e os sistemas macroscópicos, eles sempre vão procurar o ponto de maior estabilidade. Dizer que um sistema atingiu o equilíbrio químico é dizer que ele está no seu ponto de grande estabilidade. E pessoal, quem está numa situação de grande estabilidade não quer sair dessa situação. Pelo contrário, quer ficar um tempão nessa situação. É por isso que quando um sistema em equilíbrio ele é perturbado, ele vai tentar, de alguma maneira, anular essa perturbação. Pensa assim, você está numa situação de grande estabilidade, você está lá, tranquilão, numa situação de grande estabilidade. E alguém vai e te perturba. Alguém vai e mexe com você. Obviamente, pessoal, você vai tentar fazer alguma coisa para tentar, de alguma maneira, minimizar essa perturbação que alguém fez em você. E é justamente isso que o equilíbrio faz. O equilíbrio, quando ele é perturbado, ele vai tentar, de alguma maneira, minimizar aquela perturbação. Ele vai minimizar essa perturbação aumentando a velocidade da reação direta. É por isso que a gente diz que o equilíbrio se desloca para a direita. Ou ele vai tentar minimizar aquela perturbação aumentando a velocidade da reação inversa. Aí a gente diz que o equilíbrio se deslocou para a esquerda. Flávio, como assim? Vem cá. Existem 3 maneiras de você perturbar o equilíbrio químico. Se esquece disso não. Concentração, temperatura, pressão. Bem simples. Existem 3 maneiras de você perturbar o equilíbrio químico. Concentração, temperatura, pressão. Vem comigo. Concentração, temperatura, pressão. De novo. Concentração, temperatura, pressão. Presta bem atenção. Eu posso, presta atenção, aumentar a concentração de um reagente. Perturbei o meu equilíbrio químico. O que o meu equilíbrio químico vai fazer? Ele vai tentar, de alguma maneira, minimizar essa perturbação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a concentração desse reagente que você, o quê? Aumentou a concentração dele. A mesma coisa pode acontecer com um produto. Por exemplo, eu posso aumentar a concentração de um produto. Esse colchetezinho que eu estou colocando é a concentração. O que o meu equilíbrio vai fazer? O meu equilíbrio ele vai tentar, de alguma maneira, o quê? Minimizar essa perturbação.
Então, se eu aumentei a concentração de um produto, ele vai minimizar essa perturbação, diminuindo a concentração desse produto. É assim que o equilíbrio ele é deslocado. Da mesma maneira, eu posso pensar com a temperatura, gente. Se eu tenho um sistema em equilíbrio a uma determinada temperatura, se ele está em equilíbrio naquela temperatura, se eu mexer com a temperatura, gente, ele vai sair do equilíbrio químico. Só que ele não quer isso. E o que ele vai fazer? Ele vai tentar, de alguma maneira, o quê? Minimizar essa perturbação. Então, por exemplo, eu estou com uma temperatura X e eu aumento a temperatura do meu equilíbrio. Por exemplo, eu tenho uma reação lá em equilíbrio a 500 graus Celsius. Beleza? Estou lá. Aí eu aumentei a temperatura para 1000. Vê, a 500 graus Celsius ele está em equilíbrio. Se eu aumento a temperatura para 1000, ele sai do equilíbrio. Então o que ele vai querer fazer? Ele vai querer voltar para os 500, que é a situação que ele está em equilíbrio. Então, se tu aumenta a temperatura, o equilíbrio ele vai tentar, de alguma maneira, o quê? Diminuir a temperatura. Ou seja, ele vai deslocar o equilíbrio no sentido de anular, pelo menos parcialmente, o efeito da perturbação. Se eu posso aumentar a temperatura, eu também posso diminuir a temperatura. Novamente, eu estou lá a 500. Está lá em equilíbrio, uma tranquilidade. 500 graus Celsius, uma tranquilidade. Aí eu vou lá e diminuo para 100. Ele está em equilíbrio a 500, mas eu diminuí para 100. Ele vai gostar dessa diminuição? Não! Então o que ele vai fazer? Ele vai querer voltar para os 500. Ele volta para os 500 o quê? Aumentando a temperatura. É exatamente essa questão do deslocamento do equilíbrio químico. Ou seja, você perturba, o equilíbrio vai fazer alguma coisa para tentar anular, pelo menos parcialmente, aquela perturbação. A última maneira que a gente tem de perturbar o equilíbrio químico é mexendo com a pressão. Se tu aumenta com a pressão, o que ele vai fazer? Tentar diminuir a pressão. Se tu diminui a pressão, olha como é que é fácil. Ele vai tentar, de alguma maneira, o quê? Aumentar a pressão. Beleza? Tá vendo como é que é fácil? É muito fácil, é muito tranquilo. E veja que coisa legal. É um assunto fácil e um assunto que caro. Beleza? Mas a gente não parou aqui não. Deixa eu limpar o quadro, por quê? Porque eu vou falar agora de cada maneira de se perturbar o equilíbrio químico. E o que acontece, galera, com o equilíbrio químico quando você o perturba. Então eu vou falar da concentração, eu vou falar da temperatura e eu vou falar da pressão. Beleza? Me dá só um tempinho para eu apagar o quadro para a gente falar sobre concentração. Beleza? Espera um pouquinho aí. Valeu! Voltamos. E a gente voltou com a primeira maneira da gente perturbar o equilíbrio químico, que é mexendo com a concentração. Pessoal, em vestibular eu posso falar que essa é uma das maneiras mais cobradas. E a gente aqui vai ser bem objetivo. Eu vou te dar uma dica para você não esquecer jamais e para você acertar todas as questões de concentração. Turma, perturbar o equilíbrio químico mexendo com a concentração é utilizar o que a gente chama de regra do bota e tira. Veja, você vai perturbar o equilíbrio e o equilíbrio, para tentar minimizar aquela perturbação, ele vai se deslocar para a direita, ele vai se deslocar para a esquerda. Quando você mexe com a concentração, você vai saber se o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda ou para a direita, utilizando a regra do bota e tira. Vem comigo. Flávio, quando tu fala bota, tu está falando o quê? Eu estou falando que você está aumentando a concentração. Quando você bota, você desloca para o lado contrário. Não se esquece disso não. Quando você bota, você desloca para o lado contrário. Botar é aumentar a concentração. Então, quando você aumenta a concentração, você desloca para o lado contrário. E tira, Flávio? Quando tirar é diminuir a concentração, você desloca para o mesmo lado. Quando você diminui a concentração,
você diminui, você desloca o equilíbrio para o mesmo lado. Então pensa comigo, bota lado contrário, tira mesmo lado. Vamos lá? Bota lado contrário, tira mesmo lado. De novo, bota lado contrário, tira mesmo lado. Só mais uma vez, bota lado contrário, tira mesmo lado. Aí você pergunta assim para mim, Flávio, mas que lado tu tá falando? Vem cá. Tá vendo a reação química? Tá vendo a seta? Turma, quem está o NH3, ele está à direita da seta. Então é o lado direito. Os reagentes N2 e H2, eles estão à esquerda da seta. Então a gente tem aí o lado esquerdo. Vem comigo, olha, lado direito, lado o quê? Vamos lá? Esquerdo. Legal? Aí vê como é que é fácil e com esse bizu a gente mata tudo. Presta atenção. Eu vou deslocar o meu equilíbrio aumentando a concentração, olha só, de N2. Olha, eu aumentei a concentração de N2. Turma, se eu aumento a concentração, eu estou botando. Presta atenção. Se eu aumento a concentração, eu estou botando. E o que acontece quando a gente bota? Desloca para o lado contrário. Turma, qual é o lado contrário de N2? É o lado o quê? Direito. Então, nosso equilíbrio é deslocado para a... Olha só como é que é fácil. Direita. Porque bota, você desloca para o lado contrário. Flávio, eu só posso botar N2? Não. Você pode aumentar a concentração de H2. Turma, quando você aumenta a concentração de N2, você está o quê? Botando N2. Quando você bota, você desloca para o lado contrário. Galera, qual é o lado contrário de N2? Direita. Então a gente diz que o equilíbrio, vou pegar aqui embaixo que caiu, a gente diz que o equilíbrio é deslocado para a direita. Viu como é que é fácil? Viu como é que é fácil? Aí você fala assim, Flávio, eu posso botar também produto? Claro! Claro que você pode botar produto. Vamos aumentar a concentração de NH3 sem problema nenhum. Estou aumentando a concentração de NH3. Turma, quando a gente bota lado contrário, qual é o lado contrário do NH3? Lado o quê? Esquerdo. Aí a gente diz que o equilíbrio ele é deslocado para a esquerda. Pessoal, deslocar o equilíbrio químico é basicamente isso. Viu como é que é fácil? Aí você pergunta assim para mim, Flávio, mas eu só posso aumentar a concentração? Claro que não. Você também pode diminuir. Por exemplo, eu posso diminuir a concentração de N2. Olha, galera, quando eu diminuo a concentração, eu estou o quê? Tirando. E quando a gente tira, a gente desloca o equilíbrio para o mesmo lado. Muito bem. E qual é o mesmo lado de N2? Qual é, pessoal? É o lado esquerdo. Aí a gente diz que o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Viu como é que é fácil? Viu como é que é fácil? Não estou brincando não, gente. É muito fácil. Deslocar o equilíbrio químico é muito fácil. Aí você fala assim, ah, Flávio, então ficou fácil. Se eu diminuo a concentração de N2, eu posso, por exemplo, diminuir a concentração de H2. Pode. Quando a gente diminui a concentração de H2, nós estamos o quê? Tirando. Quando a gente tira, a gente desloca para o mesmo lado. Qual é o mesmo lado, galera, de H2? Qual é o mesmo lado? É o lado esquerdo. Então, é deslocado para a esquerda. Flávio, eu também posso tirar, caso eu queira, NH3, não posso? Claro que você pode mexer com qualquer reagente que você pode aí. Quando você tira NH3, olha, estou tirando NH3, eu estou o quê? Tirando NH3. Desloco para o mesmo lado. Qual é o mesmo lado dele? É o lado direito. Aí a gente diz que o equilíbrio é deslocado para a direita. Viu como é que é fácil?
Então essa é a primeira maneira que a gente tem de deslocar um equilíbrio químico, mexendo com a concentração. Se você quer saber para que lado o equilíbrio vai ser deslocado, mexendo com a concentração, basta você utilizar a regra do bota e tira. Bota lado contrário, vou até colocar aqui, ó. Bota lado contrário, olha, tira mesmo lado, beleza? Bota lado contrário, tira mesmo lado. Viu como é que é fácil? Vamos agora para a segunda maneira de perturbar um equilíbrio químico, que é mexendo com a temperatura. Espera um pouquinho. Valeu! Bora, galera! Segunda maneira de você perturbar o equilíbrio químico é mexendo com a temperatura. Novamente, a gente vai ser bastante objetivo nessa maneira, que é o quê? A gente vai perceber que nós podemos deslocar o equilíbrio químico aumentando ou diminuindo a temperatura. Não se esquece, preste atenção. Quando você aumenta a temperatura do sistema, você desloca o equilíbrio para o lado, olha só, para o lado endotérmico. Quando você aumenta a temperatura do sistema, você desloca o equilíbrio para o lado endotérmico. Quando você diminui a temperatura do sistema, você desloca o equilíbrio para o lado exotérmico. Não se esquece, aumenta a temperatura, lado endotérmico. Diminui a temperatura, lado exotérmico. Aí você fala assim para mim, Flávio, mas como é que eu vou saber o lado? Se é endo ou se é exo? Bem simples. Vem cá. Tá vendo essa reação? Não se esquece desse detalhe. Essa reação ela tem dois lados. O lado dos produtos é o lado direito e o lado dos reagentes é o lado, não se esquece disso, esquerdo. Beleza? Aí agora se liga. Se liga em quê? Olha aqui, eu dei para você o ΔH dessa reação. Eu estou dizendo que o ΔH dessa reação é positivo. Eu estou dizendo para você que a reação direta, ela é o quê? Endotérmica. Eu estou dizendo para você que a reação direta é endotérmica. E é exatamente isso que você vai perceber agora. Preste atenção, pessoal. A reação direta é essa que está sendo representada aqui. Então, essa reação, por causa do ΔH, ela é endotérmica. Beleza? Se a reação direta é endotérmica, turma, a reação inversa obrigatoriamente é exotérmica. Se a reação indo é endo, a reação voltando é exo e vice-versa. Pronto. Descobri o lado endo e descobri o lado exo. Sabe por quê? O lado endo está apontando para a direita. Muito bem. E o lado exo está apontando para a esquerda. Muito bem. Então, para essa reação, se você aumenta a temperatura, você desloca o equilíbrio para o lado endotérmico. Gente, e o lado endotérmico está apontando para que lado? Para o lado direito. Então, a gente diz que o equilíbrio é deslocado para a direita. Se você diminui a temperatura, você desloca para o lado exotérmico. Gente, para essa reação, o lado exotérmico está apontando para a esquerda. Então, você tem aqui o equilíbrio sendo deslocado para a esquerda. Beleza? Então, não se esquece nesse detalhezinho. Quando você aumenta a temperatura, desloca para o lado endotérmico. Quando você diminui a temperatura, você desloca para o lado exotérmico. Para esse exemplo que eu coloquei, o aumento de temperatura desloca o equilíbrio para a direita, a diminuição da temperatura desloca o equilíbrio para a esquerda. Beleza? Tranquilo? Só está faltando o quê? Uma maneira da gente deslocar o equilíbrio químico, que é mexendo com a pressão, que eu vou apagar o quadro e a gente vai trabalhar já já. Valeu!